Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ok. Pois é pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser sobre um conteúdo bem importante para vocês que estão começando no mundo da eletrônica e quer um vídeo motivacional. Eu vou passar para vocês aqui uma ideia de como seria o planejamento de um profissional que vai ser preparado desde o berço até os dias de hoje, tá? Levando em consideração que a gente mora num país, digamos assim, com uma política mais aceitável. Então vamos lá. Então, primeiro, o que a gente precisa definir em um profissional é que ele comece a entender a importância dele. Se você não tiver uma importância, ou for uma incógnita, você não vai perceber quais suas verdadeiras aptidões. E se você não tentar fazer nada, sempre ficar pesquisando, estudando e não meter a mão na massa, você nunca vai saber se aquela profissão é aquela profissão que você deseja de verdade. O que é que eu digo da profissão que você nasceu para ela? Aquela que você faz, executa e tem o maior prazer em fazê-la. Quando a gente passa a régua, a motivação é muito maior do que aquilo que a gente recebe em compensação, né? Em recompensa a todos os esforços que nós destinamos. Então, é aquele sublime ar de dever cumprido. Na minha história, gente, eu desde cedo, muito cedo, que eu me identifico por gente, eu percebo que a eletrônica, ela apareceu na minha vida de uma forma muito simples. Então eu comecei a mexer em eletrodomésticos, conhecer sobre motores, sobre corrente, que na verdade para mim ela é eletricidade e luz. Então não fazia o menor sentido se era alternada, se era contínua, se era pulsante. Mas eu sei que quando você ligava na tomada, o equipamento funcionava. E quando não funcionava, é porque tinha alguma coisa de errado. Então, partindo desse pressuposto de que amplificadores é uma praia que está sempre em constante vazão e enchente, ou seja, pessoas que entram e saem do mercado, às vezes entra por causa de um detalhe simples de ouvir um som de qualidade, ou às vezes por ver um vídeo na internet. Mas que vocês saibam que isso daí é o gatilho necessário para que a gente comece a tirar a bunda da cadeira e correr atrás dos nossos sonhos, para que eles se tornem realidade ou um pouco de realidade. Nós não sabemos onde a gente vai parar, mas a gente sabe onde começar. Então, no vídeo de hoje nós vamos tratar desse assunto inusitado, às vezes ser difícil de ser compreendido por muitas das pessoas que estão perdendo a vontade e por isso não fazem nada. Então vamos analisar um circuito simples de amplificador. O que é um amplificador? Ele pega um sinal analógico, coloquei aqui simbolicamente como uma senoide, em que ele pega esse sinal e eleva para um determinado potencial. Então vamos supor que esse amplificador pegue este sinal, que vamos informar que é o número 1, e eleve para 10. O que eu posso concluir para vocês é que nesse efeito de amplificação houve uma troca. Então vamos observar que aqui é uma troca. Então vamos supor que aqui a impedância é 100K. E a impedância de saída ela é de 100 ohms. Então é evidente
que no decorrer dessa amplificação houve um aumento da energia na saída e houve uma redução da impedância intrínseca deste sistema. Então vamos analisar agora o amplificador como se fosse um quadrado, onde tivesse uma entrada, uma saída, uma alimentação que pode ser positiva, negativa ou GND. Então, essa caixa, esse quadrado que vocês estão vendo, ele precisa ser dimensionado, saber quanto é que vale cada lado. Se você quiser também, pode transformar esse quadrado em um cubo. E assim sucessivamente. Não é isso? Então, o que você vai fazer com esse quadrado, a nível de amplificação, você vai ter que denominar o que você quer. Você quer um amplificador que pegue o sinal A e bote um sinal A mais 1, ou um sinal A mais 10. Estou analisando de uma forma simplória. Se nós tivermos um amplificador que perceba que o sinal de entrada é muito maior do que o sinal de saída, isso quer dizer que isso não é um amplificador, sim um atenuador. Ou seja, entra um sinal de determinada amplitude e na saída você tem uma amplitude menor. Então, o que difere desse, vamos supor, circuito, é a forma que você analisa o seu sistema. Ou seja, se ele estiver aqui maior, uma entrada maior e uma saída menor, ele está atenuando. Se tiver uma entrada menor e uma saída maior, ele está amplificando. Então, gente, é uma coisa muito fácil de você perceber. Isso você percebe no tom da sua voz, você percebe em vários tipos de sinais analógicos que você começa a perceber, tipo visão, audição, tato, paladar. São os 5 sentidos que nós chamamos. Então, todos esses sentidos são sentidos analógicos. Então, gente, esse preâmbulo que eu estou fazendo é para que vocês entendam como é que funciona a metodologia de aprendizado. E isso da forma que eu enxergo, tá, gente? Isso não é uma coisa que você encontra idêntica em cada um de vocês. Mas a partir do momento que você começa a perceber o mundo, você começa a enxergá-lo de forma bem simples. E na profissão, gente, é a mesma coisa. Então, muitos de vocês aí ficam tentando encontrar a profissão perfeita, sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, fazendo vários cursos, mas esquece de fazer o mais óbvio possível, que é testar esses conhecimentos. O conhecimento, ele, se não for testado, ele vira uma incógnita, vira uma dúvida. E com isso você começa a perceber o mundo de forma completamente abstrata. E às vezes você precisa entender que quando você sente, você percebe, você tem o sentimento reverso, que é o quê? Quando você recebe um choque, a tendência é você puxar a mão. Quando você está feliz, você costuma dar uma risada. Quando você está com sede, você costuma beber água, ou outro líquido que faça sentido nesse momento. Mas, traduzindo isso para a profissão, ela se assemelha nas seguintes hipóteses. A primeira é a necessidade de conhecer, a necessidade de experimentar, a necessidade de conceber. Então, a partir do momento que você nasce,
você já passou por esses 3 momentos. O momento da concepção, onde você começa a nascer, você está na barriga da sua mãe. Então você já passou por diversas etapas antes de chegar ali. Isso quer dizer que você já está experimentando a vida, sem mesmo fazer sentido dela. Mas a vida, ela vai lhe trazer à tona sempre uma necessidade. Necessidade de você ter um ganho financeiro, um ganho amoroso, um ganho pessoal. Qualquer que seja, ele é embasado em necessidades. Então não adianta você ficar sempre remoendo sobre política, sobre circunstância do país, onde você não faz nada. Então não adianta que você vai ser sempre uma figura simbólica no meio desse tabuleiro, e onde, com toda certeza, você não vai ser lembrado. Quando nós construímos, edificamos, nós procuramos conceber uma ideia de uma forma abstrata para uma forma que seja percebida, uma forma concreta. Então essa forma que você analisa qualquer circuito, vou desenhar para vocês aqui um amplificador básico, para vocês observarem a analogia que eu estou fazendo. Então vamos traduzir isso aqui como se fosse um amplificador básico. E vamos desenhar primeiro o componente, que é o transistor. Por que o transistor? Porque é o componente mais próximo que eu tenho aqui agora. Porque se eu fosse desenhar uma válvula, seria mais complexo ainda. Mas o transistor, por ter 3 terminais, é muito mais simples de ser explicado. Então nós temos aqui, ó, o nosso coletor, o nosso, desculpe, aqui o emissor, o nosso coletor e a nossa base. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um dispositivo que, quando você tem X corrente, ele permite passar Y corrente. E quantas vezes a quantidade de corrente baseado no tamanho da energia que eu concentre nesse terminal aqui. Ou seja, com uma corrente infinitivamente menor do que a Y, eu vou ter uma corrente muito maior do que a corrente de entrada. Então esse é um conceito muito simples. Então o que acontece quando você joga uma determinada corrente nesse terminal aqui? Você pega a energia que está aqui e transfere para aqui. Nesse sentido aqui. Temos uma perda, que é uma perda do semicondutor, que é uma perda chamada perda natural, que é de 0,6 a 0,7, que a gente vai deixar de lado. Mas existe essa perda nesse sentido de corrente. Então o que acontece? Quando eu jogo uma determinada corrente nesse terminal, a energia que está aqui passa para cá. Então vocês vão entender que aqui existe uma resistência, que só é reduzida quando eu injeto uma determinada corrente aqui. Então é uma coisa muito simples de se entender. Se você for analisar matematicamente, proporcionalmente, você vai observar que você pode tanto ter uma forma linear ou ter uma forma diferente da linear. Ok? Isso são os efeitos físicos da matéria, que a gente não vai levar em consideração. Nós vamos adotar que seja uma física
perfeita, sem perda, sem nenhum tipo de deterioração. Então, vamos pegar esse transistor e vamos aplicar determinada corrente. Vamos supor que eu botei aqui corrente de 1 ampere. Então, com essa corrente de 1 ampere, vai circular através entre emissor e coletor uma corrente de 10 amperes. Isso quer dizer que o quê? Eu tenho um ganho de corrente, ou seja, eu vou ganhar mais corrente, ok? 10 vezes, ou seja, com 1 ampere eu consegui movimentar 10 amperes, ok? Vamos supor que eu aplique agora uma determinada tensão, vamos chamar aqui de 10 volts. Então, o que vai acontecer com esses 10 volts? Para que eu tenha determinada corrente aqui, eu vou forçar esse transistor a ter uma impedância, ou ter uma resistência interna de quanto? Para ter 10 amperes. Não é isso? Então, o que você tem que fazer é o seguinte. A velha lei de Ohms. A tensão é igual a corrente multiplicado pela resistência. O que nós percebemos? Que a tensão é fixa, 10. O ganho desse transistor é 10. Nós temos que saber qual é a resistência interna desse transistor. Então, logo, você vai chegar ao resultado que essa resistência é igual a 1R. Ou seja, para eu ter 10 amperes de consumo nesse transistor, eu tenho que ter uma resistência de 1R, com a tensão de 10 volts. Então, gente, isso aí a gente chama em matemática de uma regra simples. Então, vocês percebem, se você analisar simploriamente, vocês vão perceber que um amplificador não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, para vocês que estão iniciando um curso de eletrônica, que eu até aconselho o nosso, uma eletrônica de 0 a 100, que é um beabá até um módulo mais avançado em eletrônica, onde você vai perceber todos os detalhes até chegar ao ponto de desenvolver alguns circuitos simples. Porque o circuito complexo, gente, você só começa a desenvolver quando você tem uma ideia. Quando você não tem uma ideia, você trabalha com circuitos simples, circuitos simbólicos, que exemplificam as leis universais da física. E nada mais do que isso. Então, quando você faz um cálculo de um resistor para um LED, vocês já estão empreendendo e desenvolvendo a matemática aplicada à eletrônica. Um circuito simples, que envolve conhecimentos básicos, mas que são muito necessários, onde você precisa identificar que um equipamento está ligado através de um LED. Então, gente, o que parece ser fácil para uns, às vezes é um pouco mais complexo para outro. É aquela história, de que lado você está olhando? Que é isso que eu digo para vocês e o que vale a pena. Se você for sempre olhar pelo lado da dificuldade, você sempre vai ter sempre mais dificuldade. Se vocês observarem pelo lado correto, vocês vão ter sempre uma forma de pensar que vai facilitar o desenvolvimento de qualquer atividade, seja qualquer que seja. Ok, gente? Toda profissão tem seu conhecimento, toda profissão tem suas dicas, tem suas formas de ver, tem seus facilitadores. Toda forma de trabalho consome energia, infinitamente, mas consome. Então, trazendo isso à tona, quando você pega um projeto, seja ele simples, complexo, a gente não pode analisar de uma forma complexa, porque você não vai entender. Se você trata uma coisa que é complicada como complicada, sempre vai ser complicado. Se você trata uma coisa
complicada como simples, você só vai observar a simplicidade e talvez não perceba a complexibilidade. Mas se você utilizar uma análise racional, é essa racionalidade que eu utilizo sempre, usando fatos simples, você vai conseguir perceber em que degrau se encontra aquele projeto, ou seja, em que degrau de conhecimento aquela pessoa utilizou para determinado projeto. Então, gente, é uma coisa muito simples, que pode ser percebido. Isso é uma ideia e é um vídeo motivacional para que você sempre busque a luz no final do túnel, nunca desista, nunca se perca na caminhada, porque existem vários becos e existem vários caminhos tortuosos. Mas todos eles fazem parte do aprendizado e com isso você vai chegar a um nível de conhecimento que lhe permita você alcançar novos voos, novas liberdades, novos ganhos, novas virtudes e novas vivências. Então, gente, de uma coisa simples que vocês acompanharam aqui, vocês vão perceber que o que é às vezes inatingível está mais fácil de ser atingido do que nunca. Então, o que eu quero chamar a atenção a vocês nesse vídeo, e até peço que vocês assistam até o final, porque isso vai dar notoriedade ao vídeo. Outras pessoas que precisem talvez ver esse vídeo vão perceber. E só tende a crescer o nível de distribuição do conhecimento. Só que tem um detalhe: a gente só distribui aquilo que a gente tem, não aquilo que a gente não tem. Então não adianta você vender uma coisa que você não tem. Não adianta você falar de determinados assuntos onde você nunca tratou desses assuntos. Conhecimento vem com tempo, vem com experiências, vem com experimentos e vem com a necessidade do próprio ser em evoluir. Então toda evolução faz parte de cada um, independente da área que você escolhe, da área que você tenha como área a seguir na sua vida, porque sempre vai ter um obstáculo para transpor. E às vezes a gente entra na zona de conforto, esta zona que deve ser evitada, e com isso você buscar sempre a discrepância dos entendimentos. Às vezes o absoluto ele é relativo, mas às vezes o relativo não é absoluto. Então esse vídeo, gente, serve para você que está iniciando hoje no mundo do experimento. No caso, eu citei exemplos de eletrônica. E com isso possa ser uma pessoa melhor do que você já é hoje. Porque o intuito da vida é isso: nós nos tornarmos pessoas melhores do que nós somos. Aquele abraço, pessoal.